Fala galera, beleza? Tô aqui mais uma vez para gravar um videozinho de história para vocês. Para quem não me conhece, eu espero que a essa altura todo mundo já me conheça, porque eu já gravei um monte de vídeo para vocês. Mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História e de Life da Rede Força Máxima e estou aqui para a gente gravar, ou melhor, para eu gravar e você assistir o módulo 21 de História. Já estamos chegando aí no final da apostila. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, né? As aulas ao vivo, as aulas gravadas também, que eu tenho preparado com muito carinho para vocês. Espero que vocês estejam aprendendo a matéria, apesar desse ensino à distância que a gente está vivendo nesse momento, né? Mas a escola está se mobilizando, os professores estão se mobilizando para a gente fazer da melhor forma para vocês nesse momento. Claro que não é o ideal, não é como a gente gostaria, né? Eu tô morrendo de saudade dos meus queridos, de receber abraços e beijinhos, mas, enfim, a gente precisa se proteger e cuidar da nossa saúde, não é mesmo? Da saúde da nossa saúde e da saúde das pessoas que moram com a gente, de quem a gente ama, enfim. Mas, em breve, estaremos na sala de aula novamente, matando a saudade de vocês, né? Dos professores, eu, dos meus colegas professores também. Nossos amigos, enfim, beleza? Enquanto isso não acontece, vamos aqui para nossa aulinha. Bom, como eu falei, hoje a gente vai estudar o módulo 21, tá? Módulo 21 da apostila de História para o sexto ano, né? Que você está aqui me assistindo. E fiz o slide, como sempre, para vocês. Não se preocupem, mais uma vez, em copiar nada do slide enquanto eu estiver falando, porque eu vou disponibilizar para vocês lá no portal da escola. Então, você tem acesso a todos os materiais que eu já passei aqui ao longo de todas essas videoaulas que eu já fiz para vocês. Todos os slides estão lá disponibilizados para vocês, beleza? Vamos lá, então, que eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ter a nossa aulinha de hoje. Bom, vamos falar de crise do Império Romano e catolicismo. Na verdade, o catolicismo, né, ou a religião cristã, cristianismo, como você quiser chamar, ela está inserida na crise do Império Romano. Ela faz parte da crise do Império Romano e você vai entender por que na aula de hoje, tá bom? Então, se você quiser chamar esse assunto, esse módulo lá no seu caderno, só de crise do Império Romano, tá tudo certo, porque a questão religiosa ela está inserida dentro do contexto de crise, né? Tá ali no contexto, beleza? Belezão? Vamos lá. Bom, aqui a gente já falou, na verdade, algumas coisas do Império Romano, né? Das fases do Império Romano. Hoje é o último vídeo de Império Romano que eu estou gravando para vocês. É o último momento de Império Romano. Na verdade, já vou até começar a dar um spoiler do próximo vídeo, mas não vou entrar muito porque vocês vão ver no próximo vídeo, né? Sem spoiler. Vocês não querem assistir um episódio de série com spoiler do próximo, querem? Não, né? Eu não quero. Então, galera, esse mapa, essa imagem que tá aqui para vocês, é uma imagem do Império Romano. É para vocês pensarem, como vocês já viram comigo em outros vídeos, né? Como o Império Romano era grande, como ele era grandioso, como o Império Romano dominou vários territórios. Então, só pra gente pensar aqui rapidinho. Esse aqui no meio, né? O Império Romano, não, perdão, é o Mar Mediterrâneo, né? Como vocês já viram várias vezes aqui comigo nesses monte de mapa que eu já mostrei para vocês, porque eu adoro mostrar mapa. Aqui, ó, a Itália, aqui é Roma, né? O centro do Império Romano, a sede. Aqui, a Península Ibérica, que atualmente é Portugal e Espanha. Para cá já é atualmente Inglaterra. Aqui é, né, Itália. E aqui o continente africano. Gente, era muito extenso, muito extenso. Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso no último vídeo, se eu não me engano, o Império Romano, ele dominou continentes, tá? Ó, só para vocês pensarem, aqui é Europa e aqui é África, ou seja, mais de um continente. E percebam, se toda essa área aqui ao redor do Mar Mediterrâneo era dominada pelo Império Romano, obviamente que o Mar Mediterrâneo também. E o Mar Mediterrâneo é um mar, né? Enfim, um lugar muito importante ao longo da história. Por quê?
Percebam que o mar Mediterrâneo, acompanha aqui meu mouse, tá? Percebam que o mar Mediterrâneo, ele banha, né? Tá ali banhando, molhando várias regiões. E isso possibilita o comércio, a locomoção entre essas várias regiões. Porque imagina só, na época não existia avião, então é mais rápido você se locomover por terra ou por mar. E aí, se eu quiser, por exemplo, sair daqui, estão vendo aqui meu mouse? Se eu quiser sair daqui e chegar aqui, qual é o caminho mais rápido? Eu vou fazer isso daqui, ó, por terra, ó, até chegar aqui, ou eu posso fazer isso aqui por mar, ó. E aí? Eu espero que a resposta de vocês seja por mar, né? Por água. Então, o domínio do mar Mediterrâneo era muito importante por causa dessa aproximação entre várias regiões diferentes. E essas várias regiões que eram dominadas pelo Império Romano. Tranquilo até aí? A gente já falou disso em outro vídeo, tô só repassando aqui, tá? Outra coisa que a gente falou também no último vídeo de história. Seguinte, o Império Romano, ele era enorme, 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 enorme. Só que, por causa dos vários conflitos entre plebeus e patrícios, que a gente já viu, ó, desde o primeiro módulo que a gente falou sobre o Império Romano, a gente está falando sobre esses conflitos entre patrícios e plebeus. Essas várias brigas entre eles, não necessariamente briga de sair na mão, não, tá? Mas, assim, brigas políticas, especialmente, né? Isso desestabilizava o Império Romano por dentro, né? Dentro dele, ficava, tipo, frágil. Essas disputas internas atrapalhavam a organização, o governo do Império Romano. E aí, essas disputas, geralmente, né, sempre passavam aí por duas questões importantes, a questão política e a questão econômica. Ou seja, quando o Império Romano conquistava novos territórios, né, Império Romano é que eu tô falando do geral, do governo todo, tá? Quando o Império Romano conquistava novos territórios, esses novos territórios iam para quem? Para os patrícios ou para os plebeus? E aí, vamos lembrar, se você tem dificuldade de gravar patrícios e plebeus, lembra daqueles vários filmes que vocês já viram, filmes de época, filmes da Disney, filmes da Barbie. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro filme da Barbie, já assisti quase todos. E aí sempre tem, falam lá, a plebeia e o príncipe, ou a princesa e o plebeu. Então, se você pensar, a princesa e o príncipe são pessoas da realeza, certo? Pessoas que têm dinheiro, ricas, poderosas. E plebeu é o outro lado, ou a plebeia, né? São as pessoas pobres. Então, só para você fazer essa associação na sua cabeça. É como eu consegui aprender esse conteúdo lá muitos anos atrás, tá? Bem, e aí essas terras, então, quando eram conquistadas pelo Império Romano, elas iam para os plebeus ou para os patrícios? Para os patrícios, que era a elite, né? Era a galera que tinha dinheiro. Então, olha só, conquistou novas terras é para os patrícios. Os plebeus ficavam como? Nada. Tá? Ou praticamente nada. E direitos políticos. Quem é que tinha direitos políticos no Império Romano? Patrícios ou plebeus? Também patrícios. Então, olha só. Apesar dos plebeus, ao longo da história do Império Romano, terem conquistado alguns direitos, a gente já falou ali dos irmãos Graco, por exemplo, do Tribunato da Plebe, né? Esses direitos, eles não eram iguais aos direitos dos patrícios, em termos de posse de terra de novos territórios conquistados, esses territórios dividindo para as pessoas, ou em termos de participação política nas votações, patrícios e plebeus não eram iguais, eram de classes sociais diferentes e por isso tinham direitos diferentes. O que os plebeus achavam que era injusto. Eu também acho que é injusto, né? Não sei o que você acha, tá? Bom, aí por causa dessas tretas todas que estavam rolando, o que o Império Romano decide fazer? Cara, vamos parar um pouco de expandir o nosso território. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma paz externa para a gente se reorganizar internamente. A gente para de expandir, de conquistar novos territórios, vamos parar só um pouquinho e vamos nos reorganizar internamente. O nome disso é Pax Romana. Vocês viram lá no outro vídeo comigo, né? No último vídeo. Beleza. Fizeram uma Pax Romana, então, que era para se organizar internamente. Só que isso não foi suficiente, ou melhor, isso foi uma das coisas para se organizar. Outra coisa que o Império Romano fez também foi a política do pão e circo, que vocês também viram comigo no último vídeo.
que era nada mais, nada menos do que a distribuição de trigo ou de pão para as pessoas mais pobres, para que elas não passassem fome, não passassem necessidade, coisa que acontecia. E aí vamos pensar nessa divisão econômica diferente entre patrícios e plebeus, tá? E espetáculos, né? Por exemplo, lá no Coliseu, aqueles espetáculos geralmente envolvendo gladiadores que eram escravos do Império Romano, né? Conquistados, povos conquistados se tornavam escravos. E aí esses espetáculos eram para distrair a população, falar assim, ó, população, o plebe, não revolta não, olha só, vou dar um espetáculo aqui para vocês, olha aqui, vamos assistir, o negócio aqui no Coliseu vai ser muito legal. E aí para plebe ficar lá na boa, não se revoltar. Entenderam? Isso, então, foi a política do pão e circo. Por que eu tô falando isso tudo de novo se eu já falei no outro vídeo, né? É só pra gente entender o contexto aqui do Império Romano, tá? Dessa última fase que a gente vai falar, que é a fase de crise do Império Romano. Então, vocês têm que entender que, ao longo do tempo, ao longo da história aí do Império Romano, embora os conflitos entre patrícios e plebeus estivessem presentes desde o começo e várias coisas tenham acontecido, né, para tipo, minimizar esses conflitos ou melhorar e, sei lá, os plebeus conquistando direitos, mas isso não foi suficiente para resolver a situação como um todo. Essa questão, desses conflitos, né, como é que eu vou falar? Dessa falta de acordo entre patrícios e plebeus, ela vai acontecer ao longo de toda a história de Roma, toda, desde o começo, desde lá da monarquia, passando pela república, até aqui o império. Vai acontecer, ó, durante todo o momento, tá? Então, tenha isso em mente. Isso é um fator recorrente, ok? É aquela coisa, né? Uns com muito, outros com muito pouco. Então, é uma sociedade injusta, uma sociedade desigual, onde tinham pessoas esbanjando dinheiro, esbanjando, sei lá, comida, por exemplo, e outras pessoas passando fome, né? Isso não é tão difícil da gente entender, porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que tem pessoas que têm muito dinheiro e pessoas com muito pouco dinheiro, não é verdade? Mas, assim, então, entendam que isso é também uma coisa comum na história, essa divisão entre classes sociais é comum, como vocês estão vendo aqui no Império Romano, tá? Comum não significa que é normal, tá bom? Comum significa que aconteceu e acontece sempre, ok? Vamos seguir. Bom, crise do Império Romano. Lembra que eu falei, então, agora, repetir sobre a Pax Romana. Qual é o grande problema da Pax Romana? Ah, tá, vamos fazer paz aqui pra gente organizar internamente nosso território. Pô, show, belezão. Mas como é que o Império Romano conseguia escravo? A gente falou, né? E a gente falou de 4 fatores ali, né? Nascimento, venda, a família vende alguém, dívida e conquistas militares. Dessas 4, a mais importante e a maneira mais de conseguir mais escravo era essa aqui, ó, conquista militar. Só que, se eu não estou expandindo meu território, se eu não estou lutando com outros povos e se eu não estou conquistando outros territórios, consequentemente, eu não vou ter mais escravo para dentro de Roma. Certo? Pegaram isso aí? Olha só, a expansão territorial, a disputa, o domínio de outros povos era importantíssimo para a obtenção de escravo. Se isso não está acontecendo, eu não tenho novos escravos. Entenderam? E aí acontece o quê? Uma crise de mão de obra. Quem é que vai ser a mão de obra do Império Romano? Vocês vão falar, professora, mas a plebe. Mas o grosso, o pesado da mão de obra eram os escravos. Você fala, professora, mas o que aconteceu com os escravos que tinham? Gente, o escravo vai morrendo ao longo do tempo. Lembra, a história é processo. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra, tá? Então, assim como qualquer outra pessoa, os escravos iam morrendo ao longo do tempo. Então, se o escravo está morrendo, quem é que vai substituir a mão de obra escrava? E aí Roma faz o seguinte, vai criar o sistema de colonato, que é o seguinte, os patrícios, eles vão pegar pedaços de terra e vão doar, mais ou menos doar, para plebeus pobres que estavam passando ali por problemas financeiros, né, como sempre, para escravos libertos, ex-escravos, e essas pessoas elas vão viver naquela terra, vão produzir naquela terra, dar uma parte da produção para o patrício, que foi quem deu a terra para ele, e vai receber a proteção do patrício. Entenderam? É uma relação ali de troca.
a pessoa, o indivíduo lá, o plebeu, ele vai ter um lugar para morar, vai ter de onde tirar seu sustento, porque ele vai ter uma terra para ele cultivar, e parte dessa produção ele vai ter que dar para o patrício. Por quê? O que o patrício está dando para ele? O patrício está dando aquela terra para ele viver e está dando proteção. Em termos de tipo, qualquer conflito que haja, que houvesse, o patrício ele ia defender ali aquele colono, que vai ser o nome dessa pessoa, né? Como a gente vai chamar essa pessoa ali. Entenderam? Isso. Sistema de colonato, então, é esse sistema que vai substituir a questão escrava. Quer dizer, então, que a escravidão vai acabar? Nesse momento, não. A escravidão continua existindo, mas por causa da falta de escravos, era necessário um sistema para substituir essa mão de obra. E o sistema implementado vai ser esse sistema de colonato. Então, o colono, ele vai estar ligado à terra. Ele vai estar ali fixado naquela terra, vai produzir, né? Ele vai receber aquela terra e ele vai ter que produzir naquela terra para dar parte da produção para quem deu aquela terra para ele, no caso, os patrícios, ok? Então, a crise do escravismo, né, no contexto aí envolvendo a Pax Romana, é um dos fatores para a crise do Império Romano. Lá no final eu vou repetir todos os fatores, não se preocupem, mas aqui eu vou explicar devagarinho para vocês um, tá? Outra coisa importante, esse colono, ele vai necessitar da proteção do patrício, de quem deu a terra para ele. Por quê? Com a Pax Romana e outras várias questões que estavam acontecendo dentro do Império Romano, que vocês vão ver aqui comigo já já, o exército estava desorganizado. E aí aconteciam pequenos conflitos internamente dentro de Roma. E só que as pessoas ficavam assim, caraca, e agora? Meu Deus, como é que eu vou ficar? O patrício, ele fornecia essa proteção para essas pessoas. Então, era bom para elas atuarem nesse sistema de colonato, até porque elas não passariam necessidades econômicas, né? Teriam aí de onde tirar seu sustento, entendeu? Bom, primeiro fator foi crise de escravismo. Segundo fator, corrupção dos senadores. Olha só, existiam os senadores, que a gente falou lá desde o começo, senadores eram os patrícios, né? Só que a corrupção é uma coisa muito fácil da gente entender, porque ela existe até os dias de hoje. O que é a corrupção? É pegar dinheiro público, dinheiro que não pertence a gente, e usar para o nosso benefício, né? Então, se eu digo a corrupção dos senadores, eu estou falando que os senadores se apropriavam de dinheiro que pertencia ao Império Romano, ao Estado, ao governo, esse Estado com letra maiúscula, lembra? Toda vez que a gente fala de Estado, país, Estado com letra maiúscula. Então, se eu falar assim, o Estado brasileiro, esse Estado é com letra maiúscula. Se eu falar o Estado do Rio de Janeiro, aí é com letra minúscula, porque não se trata de um país, tá? Bom, então, os senadores, eles se apropriavam do dinheiro do Império Romano e utilizavam para seu interesse próprio, ou seja, pegavam dinheiro do governo e botavam no bolso. Corrupção dos senadores, fácil de entender, né? Outro motivo, então, de crise do Império Romano, tá? Seguindo, disputa militar. Cara, na época, começou a acontecer, assim, começaram a acontecer vários conflitos, várias disputas, porque os próprios militares, eles estavam querendo dominar o trono. E aí eles começavam a brigar um com o outro. Tipo assim, quem tinha mais, por exemplo, pessoas de alta patente, né? Quem tem mais poder e quem tem mais chance de dominar, de assumir o trono em algum momento, aí vinha outra pessoa, ia lá e matava essa pessoa. Gente, então uma briga interna, os próprios militares se revoltando uns contra os outros, uma doideira, para disputar o trono. Então, olha só, o trono romano, o império, esse cargo de imperador, ele estava, de certa maneira, frágil, tá? Por causa dessas várias disputas feitas pelos militares. Então, mais um motivo aí. E lembra que eu falei que o exército estava desorganizado por causa da Pax Romana? Olha aí, outro motivo de desorganização do Império. Anarquia militar, essa falta de obediência militar, uma coisa que é muito presente até os dias de hoje, né? O exército e todas as instituições militares, elas são muito rígidas, elas prezam pela obediência, pela disciplina, enfim. E isso estava muito frágil naquele momento, estava muito delicado porque esses militares queriam assumir o trono e aí acabavam se matando uns aos outros. Doideira, gente, doideira. Bom, outro motivo, expansão do cristianismo. Vamos lá. Antes de explicar isso aqui, eu quero fazer um parêntese, tá? Eu e a escola e o governo brasileiro e o Ministério de Educação e, enfim,
A gente não pode ensinar religião na escola, exceto escolas aí católicas que existem no Brasil, né? Porque o ensino brasileiro é um ensino laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial, tá? E eu, Amanda, a professora Amanda, eu prezo muito por essa individualidade da religião. Então, eu tô falando aqui sobre o cristianismo, ou até quando eu dou aula sobre reforma protestante, quando eu falo sobre o surgimento ali das religiões evangélicas ou protestantes, né? Isso é matéria do ano que vem, do 7º ano. Eu queria que vocês entendessem que eu não estou dando aula de religião e que eu não estou defendendo ou acusando nenhuma religião, tá bom? A minha religião é só minha, a religião de vocês é só de vocês e todo mundo fica feliz, tá bom? Bem, voltando então, fechei parênteses. A expansão do cristianismo. Quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que pensar que nesse contexto aqui é a mesma coisa que catolicismo. As religiões protestantes, como a gente tem hoje as denominações, né? Presbiteriana, batista, assembleia, congregacional, universal e etc. Essas religiões, né, o protestantismo só vai se separar do catolicismo, da religião católica. Separar não, né? Mas vai haver certa divisão muito tempo depois, muitos anos depois, tá? Especialmente a partir de 1517, que é o ano que se inicia ali a Reforma Protestante. Mas isso é conteúdo só do ano que vem. A gente ainda está falando aqui num contexto poucos anos depois de Cristo. Então, quando a gente fala aqui do Império Romano, a gente está falando, né, nesse momento agora de crise, a gente está falando dos últimos anos depois de Cristo, dos últimos anos antes de Cristo e dos primeiros anos antes, ou melhor, calma, Amanda. Estamos falando dos últimos anos antes de Cristo e dos primeiros anos depois de Cristo. Vamos lembrar que o ano 1 é o ano em que Jesus nasceu, tá? O nosso calendário é um calendário cristão. A gente usa no Brasil um calendário cristão, ok? Então, o ano 1 é o ano que Jesus nasceu. Então, se hoje a gente está em 2020, a gente está falando de 2020 anos após o nascimento de Jesus Cristo, ok? Bom, Jesus Cristo, esse homem aí, chamado de Messias pelo cristianismo, ele espalhava uma religião cristã, uma religião em que ele dizia que ele era o Messias, e aí eu não estou contestando aqui se você acha que Jesus é o Messias, não é o Messias, não vem ao caso, tá? E aí, o que significa ser esse Messias? Ser o Filho de Deus, ser um representante do próprio Deus, alguém santo, alguém divino, alguém que tem poder de curar as pessoas e espalhar essa mensagem cristã, essa mensagem do amor entre os povos, da paz e etc. Ok. Só que, lembram que quando eu falei no comecinho do vídeo anterior, eu falei que um dos títulos do Otávio era o Augusto, que Augusto era divino, era um título somente dado aos deuses? E se eu estou falando de deuses, eu estou falando que a religião romana, ela era como? Monoteísta ou politeísta? Não precisa nem ficar em dúvida, hein, gente? Está escrito aí na imagem para vocês. A religião romana, ela era politeísta, tá bem? Politeísta, crença em vários deuses. E vamos lembrar o seguinte, só voltando um pouquinho no conteúdo. Vocês viram comigo que houve uma fusão, uma mistura entre a cultura grega e a cultura romana, né? E aí eu não falei aqui em nenhum outro momento sobre a religião romana. E estou falando agora, no momento de crise aqui. Olha só, os deuses romanos e gregos, eles eram os mesmos, só que eles tinham nomes diferentes. Os romanos se apropriaram desses deuses gregos, mas deram nomes diferentes, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Olha só. Aqui a gente tem Zeus. Zeus era chamado, tinha esse nome por quem? Pelos gregos ou pelos romanos, gente? Me ajuda aí. Gregos ou romanos? Gregos, né? Mas para os romanos, ele era chamado de Júpiter. E aqui todos os outros, ó. Afrodite, Vênus, Artemis, Diana, Atena, Minerva, enfim, tá? Não vou falar de todos eles, mas vocês estão vendo aqui, se vocês tiverem curiosidade, dá uma pausa no vídeo e preste atenção ou anota, enfim. E aqui
eu não sei se vocês falam inglês, né? Mas aqui nessa imagem tem algum de que eles eram deuses. Por exemplo, aqui, ó, Afrodite e Vênus, né? Deusa do amor e da beleza. Ares ou Mars, deus da guerra. Artemis, Diana, deusa da Hunt caça, deusa da caça. Enfim, tá? Hermes, Mercúrio, né? Mensageiro dos deuses. Não vou ler todos também não, tá bom? Se você tiver curiosidade, tá aí. Ou você bota no Google aí, só para traduzir essas palavras para vocês, porque não dá para ler todos aqui agora, tá bom? Até porque vocês também não iam conseguir anotar, ia ter que ficar dando pausa no vídeo, né? Nem sei se vocês querem anotar também, mas enfim, tá aí para vocês, tá bom, meus amores? Bom, voltando aqui para a questão do cristianismo. E aí, naquele contexto ali de religião politeísta, o imperador sendo chamado de Augusto, que é esse título dado aos deuses. O que aconteceu, gente? Aconteceu simplesmente Jesus Cristo. Jesus nasceu naquele período, começou a ser espalhada a mensagem de Jesus Cristo, e para quem é cristão ou católico, que na verdade é a mesma coisa, cristão é aquele que crê em Cristo, vocês já devem ter ouvido, quem não é cristão também já deve ter ouvido, que Jesus ele foi morto, crucificado por quem? Pelo Império Romano. Nesse contexto que a gente está falando aqui. Sabe por quê? Porque os cristãos começaram a ser perseguidos pelos romanos. Porque eles não concordavam com a divindade do imperador. Falavam assim, peraí. O imperador é um deus? Não, o imperador não é Deus, não. Ele não tem essa característica de divino. O divino é Jesus. Jesus, filho de Deus, nasceu, tá aqui, ó, passando por Roma, enfim, tá passando por aqui. E olha só, ele tá salvando pessoas, tá curando, tá fazendo milagres. Ele mesmo é o Deus. E aí esse questionamento e esse desencontro de religiões, os cristãos falando, não, só existe um Deus. Existe um Deus de Deus lá que tá lá no céu, Jesus, filho dele, né, que seria a divina trindade aí para quem é cristão, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 em um só. Enfim, defendendo a religião monoteísta que só existe um Deus, enquanto o Império Romano falou, não, a gente tem aqui, ó, Júpiter, Plutão, eu ia falar Pluto, ai, Disney, Júpiter, Plutão, Vênus, Diana, não é assim não, o que é isso? E o imperador é a própria figura de Deus, divindade. Gente, isso começou a dar uma confusão danada. E aí os cristãos, eles foram perseguidos pelo Império Romano. Perseguidos mesmo, eles tinham que fazer seus cultos assim escondidos, sabe? Não podiam ficar espalhando a mensagem. O próprio Jesus, ele foi, e aí depende de você acreditar na Bíblia ou não, tá? Mas na história a gente fala, o próprio Jesus, ele foi morto e crucificado pelo Império Romano, né? Falando assim, você é Deus? Vamos ver sua divindade, vamos ver se você é Deus de verdade? Vamos aqui, ó, a gente vai te prender na cruz. Cadê? Se você é Deus mesmo, você vai escapar dessa cruz, né? Enfim. Já entenderam aí o negócio tudo que rolou, né? E essa questão da religião, gente, começou a dar muito conflito dentro do Império Romano. Muita treta, muita treta. E aí, conforme o tempo foi passando, foi criado o Édito de Milão, por causa dessa grande confusão por causa da religião. Gente, tava dando muito ruim, muito ruim. E aí, o que o imperador fez? Vou criar o Édito de Milão. O que é isso? Tolerância religiosa. Olha, tolerância é permissão religiosa, tá? Olha, quem acredita nos deuses, acredita nos deuses. Quem acredita em Jesus, acredita em Jesus. Vocês podem praticar a religião que vocês quiserem. Não vai haver mais essa briga, essa disputa. Vocês não vão mais ser perseguidos. E é isso aí, pronto, acabou. Então, ó, já tem um avanço. Cada um tendo a sua religião respeitada, cada um podendo praticar a religião que quiser. Show! E aí os cristãos não precisavam mais se esconder para fazer os cultos deles, né? E depois, 380 anos depois do Édito de Milão, olha, vocês percebam que o Édito de Milão é de 313, Édito de Tessalônica, 380 anos depois, 370 anos depois não, desculpa, anos depois, 313, né, e depois 380, o cristianismo foi colocado como religião oficial de Roma. Olha só, Roma agora não é mais politeísta, Roma agora é monoteísta, religião oficial, tá? Todo mundo agora aqui é cristão, hein? Todo mundo aqui é cristão. Entenderam?
Então, galera, essa expansão do cristianismo, o cristianismo sendo espalhado por várias regiões de Roma, do Império Romano, né? E várias pessoas se convertendo, a própria questão que tem muito na Bíblia sobre Jesus e os missionários, os discípulos pregando o evangelho, indo por vários territórios, espalhando a mensagem de Deus e de Jesus, isso é a expansão do cristianismo. E isso deu muita confusão dentro de Roma, dentro do Império Romano. Se vocês têm curiosidade, ou se vocês leram a Bíblia, se vocês são cristãos, enfim, não importa, vocês vão ver lá e lembra que a Bíblia é uma importantíssima fonte histórica pra gente, tá? Na história que a gente estuda aqui, que é uma história científica, né? A gente não fala que tudo que está na Bíblia aconteceu de fato, porque são coisas que a ciência não pode provar. Mas, por exemplo, essa perseguição religiosa aos cristãos é uma coisa que está na Bíblia e é uma coisa que a história pode provar. Vocês viram, ou sei lá, vão ver em algum momento, não sei, vários discípulos de Jesus ou vários apóstolos, enfim, eles são perseguidos, são presos. Paulo, por exemplo, é preso porque ele estava pregando a mensagem de Jesus Cristo. E isso em que contexto, gente? Em que período da história isso aconteceu? Aqui, ó. Crise do Império Romano. Entenderam? Então, de novo, a Bíblia é uma importantíssima fonte histórica pra gente. Porque através de coisas que a gente vê lá, a gente comprova coisas que a gente viu, desculpa, em outras fontes históricas. E a gente bate as informações e fala assim, caraca, olha só. Olha, aquilo que está na Bíblia, a gente viu em outras fontes, então aquilo realmente aconteceu. Entenderam como é que é o estudo? Por isso que a gente não pode falar os milagres que Jesus fez. Tá, mas a gente não tem comprovação disso em outras fontes históricas, que vocês já estudaram lá no começo do ano. Entenderam aí a divisão entre história ciência e história religião, ou história, né, a fé? Tá? A gente tem que separar essas coisas aí, beleza? De novo, vocês acreditam no que vocês quiserem acreditar, na religião que vocês quiserem, ou a falta delas. Isso não é uma questão, tá bem? A questão tem que saber esse conteúdo que a tia, a professora maravilhosa, está aqui explicando para vocês, de crise do Império Romano. Belezão? Vamos seguir. Aqui, olha, uma imagem mostrando essa perseguição aos cristãos. Muitos cristãos, eles foram enviados, foram colocados aqui, né, no Coliseu, nesses lugares aqui, para serem devorados por animais e servir como espetáculos para o Império Romano. Lembra naquele contexto de política do pão e circo que eu expliquei para vocês? Isso aí, tá? Bom, invasões germânicas. Não vou falar muito sobre isso daqui agora, porque vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas vou dar alguns spoilers aqui, algumas coisinhas. Para quem é meu aluno, para quem já me viu aí nas aulas de live, ou já me viu no Instagram, enfim, sabe que eu adoro série, que, enfim, vejo várias, adoro. Essa aqui, Vikings, ou Vikings, como você quiser chamar, é uma das séries que eu adoro. E ela fala justamente das invasões germânicas ao Império Romano, tá? E aí eu vou falar algumas características para vocês. Primeiro, o que são essas invasões germânicas? São povos que viviam fora do Império Romano, que tinham outros hábitos culturais, outras práticas, outro idioma e etc. E eles vão começar a invadir o Império Romano. Não só o Império Romano, várias regiões. Bem, esses povos, eles vão ser chamados, agora aqui falando do Império Romano, eles vão ser chamados de bárbaros. Por quê? O que é bárbaro? Hoje em dia a gente usa bárbaro como um termo pejorativo, né? Uma maneira, sei lá, de xingar ou de ofender alguém, por exemplo. Naquele momento, o bárbaro também tinha um sentido pejorativo. O bárbaro era aquele que vivia fora dos domínios romanos, ou seja, fora do território romano, e tinham hábitos culturais diferentes. Língua diferente, tipo, frequência de banho diferente, roupa diferente, penteado de cabelo, né, diferente, tudo diferente. Tá? Essas pessoas eram chamadas de bárbaros. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: bárbaro não é um termo legal, é um termo ruim, é como se você estivesse xingando esses povos. Então, o jeito mais politicamente correto, vamos dizer assim, de chamar esses povos é chamar de povos germânicos, beleza? Bom, esses povos germânicos começaram a viver de maneira pacífica, ali mais ou menos na fronteira do Império Romano. Viveram ali de maneira pacífica e tal. Aos poucos começaram a entrar no Império Romano e ainda viver de maneira pacífica.
Só que eu queria que vocês entendessem que são vários povos, vários. Vocês vão ver isso no próximo vídeo comigo, tá? Vários povos com características diferentes. E esses povos, eles brigavam entre eles, inclusive, tá? Eram povos que valorizavam muito a guerra, a batalha. Eu vou falar algumas características aí dos povos germânicos no vídeo seguinte, vocês vão ver. Aí eu vou falar um pouquinho sobre Thor, Valhalla. Eu sei que vocês gostam desse conteúdo. Eu acho muito legal também, essa mitologia nórdica. Enfim, e aí, esses povos, eles tinham características diferentes do Império Romano e eles valorizavam muito a batalha e eles acabaram invadindo o Império Romano. E, cara, de invadir mesmo, de brigar, sabe? Vamos invadir para dominar. Não, porque olha só, as terras deles aqui são melhores, eles têm ouro, eles têm muitos metais preciosos, a gente quer dinheiro, a gente quer ouro. Então, gente, eles só queriam saber, ó, de guerra, de invasão, eles não eram cristãos. Vamos lembrar que a gente já falou agora que o Império Romano era cristão, acreditava em Jesus Cristo, e esses povos não eram. Esses povos germânicos, eles eram politeístas, acreditavam em, por exemplo, Odin, Thor, Loki, Freia, outros deuses. E a questão da religião para os povos romanos, para os povos germânicos, desculpa, assim como para os romanos, era uma questão muito forte. Os romanos defendiam ali o cristianismo com unhas e dentes, todo baseado em Jesus Cristo, enquanto os povos germânicos defendiam com unhas e dentes em Thor, Loki, Odin, enfim. E aí, gente, religião era um motivo de disputa. Eles queriam, inclusive, invadir e dominar outros povos e falar assim, olha, Odin tá do meu lado. Thor, eu vou lutar aqui pelo martelo de Thor, pelo Mjolnir. Como é que é? Mjolnir, mais ou menos assim, esqueci como é que fala. Mjolnir, aqui eu vou lutar pelo Mjolnir, pro Thor tá do meu lado, e a gente vai dominar esses cristãos, porque o Deus dos cristãos é falso e tal. Enquanto os cristãos estavam falando assim, não, a gente vai enfrentar esses povos germânicos porque Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, Ele é nosso Salvador, Ele vai cuidar da gente, Ele vai ajudar a gente a vencer essas batalhas. Gente, entenderam aí como as pessoas vão brigar e vão envolver a religião? Olha aí a questão. Bem, quando esses povos germânicos eles vão invadir o Império Romano, as pessoas que viviam dentro do Império Romano, ali nas cidades, elas vão fazer o quê? Ficar esperando? Esperando esses povos que adoravam uma guerra, adoravam uma batalha? Claro que não, né, gente? Eles vão meter o pé. E eles vão meter o pé para onde? Para áreas rurais. Porque, olha só, os povos germânicos, eles queriam invadir, eles queriam pegar metas preciosas, eles queriam riqueza. E riqueza fica onde? Na cidade ou no campo? Na cidade. Vocês acham que os povos germânicos vão invadir o campo? Para quê? Para pegar galinha? Pegar cabra? Até sim, né? Importante para alimentação, né? Enfim. Mas, gente, eles queriam dinheiro, ouro. Lembra daquela... Vocês não viram a novela O Clone, né? Porque não é da época de vocês, mas igual aquela menina lá do Clone, Inxalá, quero muito ouro. Entenderam aí a questão? Bem, quando eles invadem, então, o Império Romano, as cidades do Império Romano, as pessoas do Império Romano vão pegar e vão migrar. Elas vão sair das cidades e elas vão para os campos. Então, a gente vai chamar de êxodo urbano, ok? Um conceito aí que vocês aprendem bastante em geografia. E a gente também fala muito em história. E aí essas pessoas elas vão para o campo, por quê? Fugindo das perseguições, das invasões germânicas. Elas vão para os campos, porque nos campos tem melhores oportunidades de vida por causa da crise econômica, do sistema de colonato que a gente já falou. Então elas vão sair das cidades e vão migrar para os campos. Entenderam? Aqui eu trouxe um vídeo para vocês, que eu sei que vocês adoram vídeo. Esse vídeo é da série Vikings, ou Vikings, né? Que eu mostrei para vocês a imagem ali. E ela é mostrando uma cena de invasão dos povos germânicos ao Império Romano. Então, vamos assistir aqui comigo. Ó, esses aí são o Império Romano, ó. Para exemplificar, né, gente? Não necessariamente, tá? E esse aí são os vikings, os bárbaros. Ou os povos germânicos, né? Como é o termo que eu prefiro que vocês chamem, tá? Ó. E aí o sino tá batendo por quê, gente? Avisando que tem gente invadindo.
Ó, aí eles falaram, ó, não tenham medo, acreditem em Deus, vamos orar, vamos rezar. E eles começam a rezar. Ou seja, os cristãos ali estão com medo desses outros povos que não são cristãos, né, que acreditam que são politeístas, invadindo o território. E vamos lembrar, esses povos germânicos, eles adoravam batalha, valorizavam as batalhas, as guerras, etc. Então, os padres e monges lá, cristãos, rezando. Então, uma rezona. Olha só como uns olham para os outros estranhando. Olha só o estranhamento de roupa, tá vendo? Não vou mostrar mais para vocês, gente. Não quero spoiler não, tá? Vamos ver se a professora consegue. Claro que eu não ia conseguir passar o vídeo de primeira, né? Vocês sabem disso, que eu nunca consigo. Ah, passei. Bom, por causa dessas confusões todas que estavam acontecendo ali no Império Romano, por causa da extensão do território, o que o imperador decide fazer? Vamos dividir o Império Romano em duas partes. O Império Romano está muito grande, está difícil de administrar, difícil de cuidar desse território todo, vamos dividir em duas partes. Império Romano do Ocidente, que é essa parte aqui, laranja, amarelinha, que vai ter sede em Roma, aqui ó, e Império Romano do Oriente, que vai ser essa parte aqui meio roxinha, né, que vai ter sede em Constantinopla. Então, o Império Romano foi dividido em duas partes. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Quando eu falo das invasões bárbaras, elas foram aqui. Tá? A crise, na verdade, ela vai acontecer, os vários fatores de crise, elas vão acontecer no Império Romano como um todo, tá? Antes da divisão. Só que, quando a gente fala de crise e queda do Império Romano, olha só que tá aqui para vocês em 476, isso aqui lembra, depois de Cristo, eu tô falando da queda do Império Romano do Ocidente. As invasões bárbaras, elas foram especialmente aqui. Claro que aconteceram invasões também aqui no Império Oriental, no Império Romano do Oriente. Só que aqui eles resistiram muito mais. Aqui o Império Romano não conseguiu resistir. Aí vocês vão falar, professora, mas eles não ajudaram uns aos outros. Gente, estava cada um tentando proteger seu território. Vocês vão entender na próxima aula por que essa parte aqui não conseguiu resistir. Vou explicar para vocês, tá? Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, que é essa aqui, a gente tem início à Idade Média e a gente tem o fim do Império Romano. A gente fala, né, em Império Romano. Claro que esse aqui continua existindo, mas assim, o forte da história do Império Romano chega ao final aqui. Beleza? Bom, aqui é outro mapinha para vocês, falando das invasões. Olha, eu vou repetir esse mapa na próxima aula. Ele não está com uma qualidade muito boa, mas na próxima aula eu vou botar esse mapa de novo para vocês verem isso aqui, essas invasões. Eu vou explicar melhor esses povos. E aqui eu peguei um pedacinho da apostila, porque eu achei esse pedacinho tá em síntese, está resumindo esses motivos de fim do Império Romano do Ocidente. Olha, perda de controle sobre diversas regiões devido ao tamanho do império. E aí, o que eles fazem? A Pax Romana, né? Olha, peraí, o território está muito grande, a gente está perdendo esse território, a gente precisa se reorganizar internamente para a gente não perder o território. Aumento dos impostos junto com a corrupção dos senadores, que a gente viu na aula de hoje. Crise escravista, e aí o sistema de colonato que vem para substituir a mão de obra escrava, que estava acabando ou que estava diminuindo por causa da Pax Romana. Fim das guerras de expansão, por causa da Pax Romana também. Conflitos entre patrícios e plebeus, que aconteceram ao longo de toda a história de Roma, desde a monarquia. Altíssimos gastos com as legiões romanas para a manutenção das conquistas e proteção das fronteiras. E aí, lembra, como o território era muito grande, tinha que proteger as fronteiras para parar de perder o território, que é justamente isso que está falando aqui.
né, para ter a manutenção, para continuar tendo aquele território pertencendo ao Império Romano, o que, olha, demandava muita grana. A ascensão do cristianismo, a gente falou aqui dessas disputas religiosas, né, do cristianismo surgindo como religião e substituindo o politeísmo que existia no Império Romano, e a invasão dos povos bárbaros ou povos germânicos. Eu prefiro povos germânicos. Amanda, plural. Prefiro que vocês chamem de povos germânicos, tá bom? Do que povos bárbaros, porque é um termo ruim, é tipo falando mal deles, tá? Bem, gente, esse vídeo ficou um pouco grande, mas o conteúdo é extenso e eu queria explicar para vocês bem, com bastante detalhes. Espero que vocês tenham aprendido e gostado do vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo, tá bom? Super beijo, até!